povo! Bem-vindos ao meu quarto, bem-vindos à minha cama. E hoje eu tô aqui num vídeo mais desabafo, mesmo assim, do que eu precisava falar sobre essa maluquice que tá sendo viver a maternidade durante essa pandemia. Eu me lembro, eu tinha uns 18 anos mais ou menos quando... Não, na verdade eu tinha 18 anos exato, quando o filme Central do Brasil foi concorrer ao Oscar. Fernanda Montenegro concorrendo a melhor atriz e o filme concorrendo a melhor filme estrangeiro. E parecia a Copa do Mundo, né? Assim, uma loucura. E no final a gente perdeu. Perdeu para um filme chamado A Vida é Bela. Eu nem falo muito de filmes aqui e tal, mas eu sou apaixonada por cultura pop, eu adoro séries, adoro filmes, enfim, né? E eu lembro que eu fui correndo na locadora, que eu precisava alugar esse filme, que eu precisava assistir, né, o filme para que o Brasil tivesse perdido, assim. E eu assisti aquela história, né, de um pai italiano, judeu, tentando preservar a inocência do seu filho num campo de concentração no meio do Holocausto, assim. E, na verdade é bem mais complexo que isso, né? O filme mostra toda a trajetória do fascismo ocupando a Itália e apertando cada vez mais o cerco, sabe? Pra aquela família que no começo a gente nem acredita, né? Na opressão, no que vai acontecendo e tal. E daqui a pouco aquilo vira de cabeça para baixo de um jeito que vai a família dele inteira parar no campo de concentração, a esposa, o filho e ele. E ele inventa uma gincana, né, maluca assim, o vencedor no final ia ganhar um tanque de guerra. E ele começa a jogar essa gincana com o filho dele lá dentro do campo de concentração. Começa o jogo, quem tá, quem não tá, não tá. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Tem que fazer 1000 pontos. Quem fizer ganha um tanque de verdade. Zu arbeiten. Sorte dele. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Todo dia vamos anunciar a classificação por aquele alto-falante. O último classificado vai carregar um cartaz com a palavra estúpido aqui nas costas. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nós fazemos parte dos maus, bem maus que gritam. Quem tiver medo perde pontos. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? Em 3 casos se perdem todos os pontos. Perde 1. Quem começar a chorar. 2. Quem quiser ver a mãe. 3. Quem tem fome e quer um lanche. Esqueçam! Né, então as tarefas se baseavam em se esconder dos policiais, porque ninguém podia achá-lo. E... enfim, eu assisti esse filme e eu lembro que eu fiquei muito tocada, muito mexida na época. E agora eu fui rever, gente. Eu revi A Vida é Bela na semana passada. E... o filme me trouxe emoções que eu não tava preparada para poder enxergar, assim, o quanto aquela situação, sabe, de holocausto gigante, aquele clima de morte iminente no ar, se parece com o que a gente tem agora aqui no Brasil, com as crianças fechadas em casa, com a gente fechada em casa, com uma mudança de rotina absurda e numa situação que você não sabe mais o que responder, né? A Jade e o Rael, eles têm muito acesso, né? Eles estavam com muito acesso às notícias que a gente via durante o dia e a tudo que estava acontecendo durante a TV, assim. E Jade, principalmente, né, que tá com 9 anos, me trazia muitos questionamentos sobre o que as pessoas que ainda defendem o Bolsonaro dizem. Por que tem lugares do mundo que já estão vacinados e a gente não tá? Por que as pessoas saem de máscara na rua sabendo que isso pode prejudicar outras pessoas? E trazendo perguntas que a gente sabe que a resposta não é simples,
não é fácil e que ao mesmo tempo você precisa dizer a verdade para essas crianças, né? Mas a verdade de uma forma que eles possam compreender, na verdade, na medida da maturidade que eles têm para poder compreender. E esse filme me fez pensar, sabe, sobre as informações que a gente leva para as nossas crianças e como a gente leva essas informações para nossas crianças. E como que a gente coloca o clima da nossa casa? Como é que tá aí o clima dentro da tua casa? Como é que você cuida da sua inteligência emocional? Como é que você cuida da sua saúde emocional? Só porque tem pessoinhas que dependem da tua saúde emocional para poder estar bem emocionalmente também, sabe? E isso mexeu muito comigo. E não é papel das crianças entender, sabe, o quanto as respostas para essas perguntas que eles têm afetam a gente enquanto cuidadores, enquanto adultos, né, pela magnitude desses problemas, porque afinal de contas nós somos os adultos, né, de casa. A gente que precisa estar aqui equilibrado e precisa estar mesmo, porque eles são as crianças. E é nosso papel cuidar deles e não o contrário, mesmo que muitas vezes aí a gente quer virar uma garrafa inteira de pinga na garganta ou deitar no colo da nossa mãe e ficar chorando em posição fetal, né? Muitas vezes dá vontade de fazer isso mesmo, mas nós, nessa consciência de que nós somos os adultos da história. Esse filme assim, caiu como um tiro, um buraco dentro da minha alma, sabe? Eu ri demais, lógico, de novo, porque o filme tem várias partes engraçadas. E eu chorei profundamente. Eu chorei porque eu entendi aquele pai profundamente, sabe? Eu compreendi a prioridade daquele homem que tinha como a única razão preservar a inocência do filho, mesmo sabendo que ele ia morrer, mesmo sabendo que muito mais gente ia morrer. E mesmo assim enxergar e ter a força de lutar por aquela inocência. E eu compreendi ele porque aqui em casa a gente tomou desde muito cedo a decisão de só conversar com os nossos filhos sobre racismo quando esse questionamento viesse deles. Antes disso, a gente trabalha muito com afirmação, com identidade, a gente conta as histórias dos nossos heróis, a gente enfatiza todos os dias o quanto a nossa cor é maravilhosa, o quanto nós descendemos de grandes reis, de grandes rainhas que foram escravizados, o quanto nosso cabelo é incrível, o quanto os nossos traços são poderosos. E a gente procura muito enfatizar essa autoestima deles e só trouxe o racismo à luz, só conversou sobre o racismo quando esse questionamento veio deles, veio de Jade, veio de Rael. Muitas vezes eu blindo as minhas crianças do noticiário quando o assunto é o genocídio da população negra. Muitas vezes agora eu blindo ainda as minhas crianças do noticiário quando o assunto são as pilhas de corpos que a gente está enterrando. E eu blindo as minhas crianças por uma única razão, só uma razão. Porque eu acredito que é preciso proteger a inocência. É preciso proteger a infância, porque isso dura muito pouco, muito pouco. Principalmente num país como o nosso, principalmente numa situação onde a gente está, onde eles têm que crescer muito mais rápido, onde eles já têm que ter maturidade para acompanhar um EAD. Eles precisam crescer muito mais rapidamente do que deveriam. E eu não tô falando sobre alienar os pequenos, eu tô falando em traduzir essa informação só de forma necessária e de um jeito que eles possam compreender, né? Porque hoje em dia a gente já sabe que essa quantidade absurda de informações que a gente tem pela mídia, o quanto isso é prejudicial para nós, adultos, formados, pensantes. Imagina para as crianças, imagina como isso é para eles, receber esse excesso de informações que eles conseguem assimilar ainda só uma parte delas, ou muito pouco do que é dito. Eu quero que enquanto for possível, Jade e Rael se preocupem com o homeschooling deles, com as fases que eles querem passar no videogame, com o tema da festinha que a gente vai fazer sábado à noite aqui em casa, e com a comida gostosa que a gente vai comer no domingo. Tá foda, e isso as crianças sentem, as crianças sabem.
Agora foi muito que esse filme fez eu questionar, sabe? Fazendo esse paralelo e essa simbologia com o que a gente tá vivendo hoje. Como que tá a minha capacidade de transmitir o afeto, de apontar beleza, de criar fantasias, de deixar a criatividade rolar nesse momento obscuro e exterminador como a gente tá vivendo? Como é que tá a minha capacidade de fazer isso pelo bem das minhas crianças? Porque uma coisa é certa, no futuro eles vão se lembrar de tudo isso que eles estão vivendo agora. E eles vão me questionar também, como eu questionava os meus pais que estavam vivos na época da ditadura. Eles vão questionar de que lado que eu tava. E eu fico muito feliz em poder dizer pra eles que eu tava do lado do afeto, do lado da vida. Que eu tava a todo momento tentando proteger. E do lado de quem acredita que, apesar de qualquer coisa, a vida ainda pode ser bela.